Olá, alunos, tudo bem? Então, estamos aqui para fazer a revisão das questões da prova de eixo de humanas, né? Especificamente das questões de história. Lembrando que estávamos fazendo essa prova referente ao conteúdo da pré-história, fontes históricas, né? E dentro desse conteúdo a gente vai ter uma temporalidade a ser seguida, então não vamos sair desses períodos que se denominam Paleolítico, Neolítico e Idades dos Metais, né, que está dentro do período Neolítico. Então, esse período aqui, ele é caracterizado por essa linha do tempo, lembrando que a história é dividida em vários momentos, né, e essa é uma delas, é o início ali da nossa linha do tempo de estudo de história. Então, no período paleolítico, a gente não pode esquecer que ele inicia com o surgimento do gênero do Homo habilis, há 2,5 milhões de anos atrás, onde esse hominídeo vai fazer uso da pedra lascada como instrumento, né, como faca, como ferramenta, depois vai aprimorar ele para lança, flechas e tudo mais. Então, vai ser o início ali de uma atividade humana. E depois a gente vai adentrar no período neolítico, onde esse ser humano não vai mais ser nômade, não vai mais andar pelo mundo, né, caçando, coletando, pescando, e sim praticando a agricultura. Dentro da idade dos metais, a gente vai ver o uso da metalurgia para aprimoramento da agricultura. E a idade dos metais, ela vai estar embutida no período neolítico. Então, aqui ela está separada para a gente entender ela melhor, mas ela vai estar já dentro do período neolítico. Na primeira questão que a gente tem, não podemos esquecer que o programa que fez as provas, ele salteia as questões, assim como as alternativas. E vamos ter ali, os homens nômades estavam sempre à procura de alimentos, pois os mesmos não tinham a técnica da agricultura. Com isso, a vida era mais difícil ainda, né? A expectativa de vida era entre 18 e 20 anos. Qual foi a grande revolução que mudou essa condição de vida do homem pré-histórico? Aí a gente vai ter aqui a opção em negrito, né, que é a opção correta, a revolução agrícola. Por quê? Quando a gente fala de nomadismo, é quando esse ser humano vai estar andando pelo mundo porque ele precisa achar recursos de sobrevivência, precisa de caça, precisa de pesca, de coleta. Então ele precisa desse recurso tão fundamental para a vida, que é a alimentação. Por que ele vai parar de andar pelo mundo? Porque ele vai começar, em vez de procurar o seu alimento, a produzi-lo. Então, através ali de sementes plantadas próximas aos rios, né, que era o lugar onde tinha a terra mais fértil e também onde proporcionava irrigação, que o ser humano vai formar as primeiras aldeias, vai dividir o trabalho nessas aldeias, vai conseguir aumentar ali o seu número de pessoas e também a sua expectativa de vida. Então, letra B, Revolução Agrícola. Na próxima questão, a gente vai ver ali que sobre os tipos de fonte histórica, podemos dizer que, e marcar a alternativa correta, né? Sobre as fontes históricas, vou relembrar que as fontes históricas, elas são as ferramentas do estudo de história. Quais seriam esses tipos de ferramentas? Tudo que a gente pode decifrar o passado do ser humano, né? Então, aqui nós temos fontes que elas são materiais ou imateriais. Materiais é tudo que a gente pode ver ou pegar, e imateriais o que a gente não pode ver ou pegar, ou seja, podemos ouvir, né? As fontes orais e materiais são consideradas tão importantes quanto documentos escritos para entendermos o passado, né? Então, por que está falando de documentos escritos? Porque no passado, os historiadores eles achavam que para estudar história
precisava estar ali uma história escrita, né? Então, um documento oficial de algum governo passado, falando como que é essa sociedade. Porém, a gente tem uma história riquíssima, próxima de nós, que são esses relatos orais. As histórias dos nossos avós, de como que era a sua cultura, sua religião, como que era a sociedade em que eles viveram. Então, isso vai proporcionar mais detalhe, mais aprofundamento à história. E também as fontes materiais que está se referindo aqui à questão, pode ser um objeto, né, um pente antigo, uma joia de família. Então, isso também vai trazer para nós alguma coisa da história. Então, se a gente for olhar hoje em dia como que estão os artigos usados para a beleza e higiene pessoal, eles mudaram muito. A gente pegar uma escova de dente lá da Roma Antiga, de cerdas de pelo de javali, incrustada de ouro, quanto que mudou? Agora a gente tem o plástico, né? O material é mais macio, é mais higiênico. Então, essas fontes orais e materiais, sim, são tão importantes quanto uma fonte escrita. Na próxima questão, a gente vê que no período paleolítico, os grupos eles começaram a utilizar utensílios de chifres de animais ou de rochas para desenvolver a caça e se protegerem de outros grupos nômades, formando objetos pontudos, que essa era também, por isso, né, ela ficou conhecida ou chamada de. Então, quando a gente falar de período paleolítico, de objetos, a gente sempre vai lembrar da pedra lascada, né? Primeiro uso ali da pedra foi para cortar carcaças de animais para se alimentar. Então, o período paleolítico ele é apelidado, né, de idade da pedra lascada. E o período neolítico de pedra polida, porque a pedra polida ela vai ser mais trabalhada, mais com formatos específicos, né? Então, aqui está se referindo ao apelido dado ao período paleolítico. Então, a opção A, idade da pedra lascada. Essa era também foi chamada de pedra lascada. Na próxima questão, a gente tem aqui sobre as fontes históricas, né? Diversas fontes históricas. E temos aqui que enumerar conforme ali pede. Então, moeda, ela seria fonte escrita, fonte visual, fonte material ou fonte oral, né? Se a gente observar bem, a moeda, ela seria uma fonte material, porque ela é um objeto, a gente pode manusear, a gente pode ver detalhes, mas não tem ali a função de uma carta, né, com todas as informações. Então, se ela tiver algum nome ali, é bem específico, não nos traz tanta informação esse nome, né? Não fala quem é a pessoa representada, ela apenas coloca ali o nome dessa pessoa ou desse governo. Então, a moeda é uma fonte material. Os jornais, a gente já vê bastante escrita, né? Então, é óbvio que é uma fonte escrita. Brinquedos se enquadram ali como fonte histórica material. Daí a gente vai ter fotos, uma fonte visual, número 2. Gravuras também, fonte visual. Desenhos, fonte visual. Gravações se enquadraria como fontes orais, gravações de áudio, gravações de música, de lendas, de poesia. Então, tudo isso é fonte histórica imaterial e oral. Então, gravação número 4. E as leis se enquadram em fonte escrita, né? Então, seria ali número 1. Então, a opção correta dessa alternativa seria a letra D, né? 3, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 1. Em toda a história da humanidade, nenhum povo ficou tão conhecido por suas andanças quanto os ciganos. Eles foram capazes de ocupar os 4 cantos do mundo. Esse trecho vai falar ali da obra de Ana Paula Ziglio sobre os ciganos e o nomadismo. Uma alternativa escolhida, né? O nomadismo ali como uma opção de vida.
Esse texto ele relata a história do povo cigano, que tem como um de seus principais costumes migrar para diversas regiões do mundo. Na pré-história, os primeiros grupos humanos eram nômades, ou seja, não tinham uma moradia fixa. Sabendo disso, assinale a característica correta do modo de vida nômade. Então, eles eram nômades porque eles precisavam sobreviver da caça, da pesca, da coleta de frutos. Opção letra D. Então, nômades, eles não têm uma residência fixa. Eles precisam estar em busca ali da alimentação nesse período paleolítico. Só lembrando vocês, então eles são nômades porque eles vão atrás dos recursos para o seu sustento, para a sua mantência, né? Então, eles vão andar de lugar em lugar. Quando esse recurso acaba, eles mudam-se. Acaba a pesca, mudam-se. Acabou a caça, mudam-se. E assim também acontece com os frutos, tubérculos. Então, terminamos aqui a nossa revisão. Eu espero que tenha ajudado a entender um pouquinho melhor. Caso tenham dúvidas, estou à disposição. Lembrando que a prova de recuperação são 10 questões de história. Elas vão ser mais aprofundadas, então, ali na questão da pré-história, né? A gente vai ter mais sobre a evolução humana, sobre as questões migratórias, também sobre a questão ali da diferenciação desses períodos, né? Então, estudem, se dediquem, que esforço, dedicação é o diferencial para cada um se sobressair na vida. Um grande abraço e fiquem bem.